Boa noite. E aí, conta aí para mim, como é que foi aí na lista do for? Tranquilo? Deu para entender com o vídeo que eu postei? É um comando bem simples, então. E pronto. 19h10. Vamos começar, né? Vamos começar nossa brincadeira. Então, hoje eu vou fazer as correções do exercício do for, porque aí vocês vão tirando dúvidas. Me diz uma coisa, aquelas correções que eu tinha postado, as que tinham faltado, ficou alguma dúvida em relação àquelas, ao joguinho? Então, vamos lá. Então, vou fazer a correção com vocês. E depois eu posto material sobre o while e do while. Certo? Eu postei o outro vídeo com as correções que faltavam, Lu. Ficou uma parte em aula, né? E o que não deu tempo em aula, eu postei. Tá no mesmo link, da mesma data. Tem 2 vídeos na mesma data. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, olha aí nossa listinha, uma lista simples, básica. Bom, então, primeira questão aí, um programa que apresente o resultado da soma e da média aritmética dos valores pares situados entre 50 e 70. Essa foi bem facinho. Então, a gente tem aí um intervalo. Se a gente tem um intervalo, o for, ele consegue se encaixar muito bem, né? Então, a gente já tinha visto isso lá quando a gente estudou a parte de lógica do laço para, certo? Então, for nada mais é do que equivalente aí ao nosso para, ok? Então, vamos lá na Eclipse. Tá aí o nosso mocinho. Deixa eu ver aqui. Meus atalhos estão tudo doido. Ai, Deus. Windows. Windows. Eu dei o Ctrl mais e ele não quis saber de mim, mas tudo bem. Então, olha só. Elaborar um programa que apresente o resultado da soma e da média aritmética dos valores pares situados entre 50 e 70, inclusive. Tá? Eu já deixei um scanner aqui, mas na realidade a gente não vai nem precisar, né? Então, a gente não vai nem precisar desse scanner aqui. Vou até tirar esse mocinho daqui. Eu botei já em algumas questões, mas a gente não vai precisar. Por quê? Porque não tem entrada do usuário. Tá? Então, o que é que ele quer aqui? Ó? Calcular a soma e a média aritmética de valores pares, tá? Então, são valores inteiros aí entre 50 e 70, tá? Então, vou colocar aqui um int soma e um double média, tá? Só para começar. Então, são as duas saídas que eu quero. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso começar no número 50 e ir avaliando. Se o número for par, eu vou acumular ele numa soma e depois eu vou calcular a média. Para eu calcular essa média, eu preciso saber quantos elementos foram pares, tá? Então, eu também preciso contar quantos foram pares. Então, eu vou, além de um int aqui, eu vou começar aqui com soma zero e um conte zero também, tá? Já vou inicializar eles aqui. Porque como eles têm a função de acumular, os dois aqui, as duas variáveis aqui têm a função de acumular, elas precisam começar com algum valor, tá? Então, eu vou começar com zero, porque vão ser somas, e então, né, elemento neutro da soma é o zero, tá? Então, ó, for ti, começando de 50, tá? Então, vou começar o meu trecho aí do número 50. Eu vou andar até que meu i seja, enquanto meu i for aí, ó, menor
menor ou igual a 70. E aqui eu vou incrementar, tá? Bom, eu tenho duas opções aqui de incremento. Eu posso fazer o I++, certo? E aí eu preciso avaliar dentro do for se o número é par. E aí a gente precisa de um if, né? If I resto da divisão de I por 2 for igual a zero, ou seja, se esse número é par, eu vou acumular soma mais igual a I, tá? E preciso também contar, tá? Então, conte mais. Certo? Um elemento de mais aqui, pronto. Então, se eu fizer assim, eu estou andando do número 1 até o número 70, tá? Estou avaliando se esse número é par. Se ele é par, eu acumulo ele dentro de uma soma. Então, só lembrando aí para vocês que esse comando no Java quer dizer soma, recebe soma mais i, tá? Então, justamente aquela função de acumular, tá? Ele está pegando um valor que ele já tinha e está somando mais alguma coisa, certo? Então, esse comando aqui, esse mais igual, que vocês viram lá no início do Java, eu coloquei lá os operadores, né, aritméticos, tem esse mais igual aqui, que é justamente isso aqui. E aqui o mais, que é o de incremento, tá? Então, é como se eu dissesse que conte igual a conte mais 1, tá? Então, esse comando, esse conte mais, eu estou incrementando, que é o mesmo que eu faço aqui no i, tá? Que significa conte recebe conte mais 1, certo? Bom, com isso aqui, vocês já acumulam a soma, já conta quantos números pares teve. Depois que eu andar todos os números, eu posso fazer um sysout e informar a soma, o valor da soma. E posso fazer um sysout com o valor da média, tá? Vou calcular a média aqui fora. Média igual a soma dividido por conte. Tá? E aí aqui eu vou colocar que a média é igual aí a minha variável média. Espera aí, ficou aqui fora do lugar. Certo? Então, basicamente, com isso, eu teria uma primeira resolução. Quais são os detalhes que nós temos aqui nessa resolução? Primeiro, média, tá? Esse caso específico, a gente sabe que entre 50 e 70 existem números pares, então a gente sabe que o conte não vai permanecer zero. Mas existem questões que você não sabe se esse conte vai permanecer zero, tá? Então, qual é o ideal da gente trabalhar aqui, tá? Eu vou inicializar aqui minha média como zero e vou calcular a média apenas se o meu contador for diferente de zero. Por quê? Porque eu não posso fazer uma divisão por zero, certo? Então, se conte for diferente de zero, aí sim eu calculo minha média, tá? E depois eu faço as impressões. Não vai dar problema essa minha impressão aqui, porque agora ó, eu inicializei o média com zero. Se ele não executar o cálculo, ele vai dizer que a média é zero, tá? Então não vai dar erro. Se eu não fizesse dessa forma e por acaso esse conte ficasse como zero aqui na divisão, ele ia gerar uma exceção de divisão por zero, tá? Então ele ia dar um problema, ele ia finalizar o programa antes dele terminar, tá? Então não é a ideia. Então vocês têm que parar e analisar esse tipo de situação. Então pode ser que às vezes vocês não tenham aqui nenhum valor no seu divisor, tá?
Então, vocês têm que ter esse cuidado aqui. Outro detalhe, Cris, mas eu não fiz assim, eu fui mais prático ainda. Como assim mais prático? Existe uma outra forma da gente resolver isso aqui. Deixa eu primeiro rodar, né? Fica melhor. Deixa eu rodar esse mocinho aqui. Deixa eu abrir aqui o console. Olha lá. Soma 660, média 60, tá? Então, ele... Eu nem botei aqui para ver quantos números ele encontrou, mas tudo bem. Então, 660, não foi isso que a gente encontrou. Bom, uma outra forma de você resolver isso aqui, tá? É com outro for, um outro tipo de for, tá? Quer dizer, um outro tipo não, né? Na realidade, o comando seria diferente. Tá? Então, vocês lembram que lá, quando a gente trabalhou na lógica, a gente tinha aquele passo N. Lembram que tinha um passo N? Que você poderia, se você começar no número par, você sabe, né, que o número par vai ser de 2 em 2, você ia pulando de 2 em 2, tá? Então, é o que eu fiz aqui. Então, eu comecei no 50, que eu sei que é um número par, e vou pular agora, o I vai de 2 em 2, certo? Então, em vez de somar mais um, de pular para a próxima posição, eu vou pular para a segunda posição, depois daquele número, certo? Então, eu também posso fazer dessa forma aqui. Vou rodar aqui esse moço, olha lá, o valor deu o mesmo, certo? Então, gente, quando vocês forem utilizar o lado de cá, o incremento, vocês podem utilizar tanto o incremento tradicional, vocês somam só mais um, e aí o símbolo aí, né, os operadores de incremento, que é o mais, você resolve. Ou, se você quiser fazer uma expressão, você pode usar o i mais igual 2, ou vocês poderiam usar a expressão mesmo, i é igual a i mais 2, tá? Então, é a expressão que vai fazer o incremento no i, certo? Que vocês vão colocar aqui nesse último espaço. Então, a primeira trecho inicializa, né, a minha variável de controle. A segunda, a condição de parada, né, diante de qual condição ele ainda vai continuar executando. E a terceira, que é uma forma de alterar minha variável de controle, certo? E aí é isso que eu fiz aqui, ó. Andei de 2 em 2, então fui andando só os números pares. Beleza? Deixa eu ir aí, dar uma olhadinha nos comentários. Nenhum comentário? Ai, que coisa chique. Bom demais. Alguém fez nesse segundo formato, já pulando os números pares, direto nos pares? Beleza, a Carla já fez com os números pares. Lu fez na primeira formato, né, Lu? Eu nem olhei quantas pessoas entregaram essa atividade. Deixa eu olhar aqui. 6 entregaram. Só 6. Meu Deus. Vocês, hein? Eu puxo as orelhas. Mas tá tranquilo, tá? Alguém não tinha conseguido fazer, não tinha conseguido compreender o for e agora tá tudo ok. Tudo ok, né? Na primeira questão. Vou lá para a segunda questão, tá? Então, vamos lá na nossa segunda questão. Então, na minha segunda questão, ele pede aí para construir um programa que, para um grupo de 50 valores inteiros, determine a soma dos números positivos e a quantidade de valores negativos, tá? Então, vou deixar minha scanner, porque agora eu tenho uma entrada do usuário, que vão ser justamente esses valores, tá? Esses 50 valores. E aí eu vou precisar de saída de uma soma, de soma,
Soma é um acumulador, então já vou inicializar ele com 0, certo? Int soma igual a 0. E quantidade de valores negativos também, né? Ele é um contador aí, então ele também precisa ser iniciar aí com 0, tá? Bom, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso garantir que eu vou ter a leitura de 50 valores. Tá? Para eu garantir a leitura desses 50 valores, eu vou usar a estrutura do for. Então, for int i igual a 1. Minha condição vai ser i menor ou igual a 50, ou seja, eu estou garantindo que eu vou do número 1 até o número 50. E vou incrementar aqui e mais, tá? Então, vou de 1 em 1 até chegar no 50. Então, vou garantir aqui que eu estou lendo 50 valores, tá? Vocês podiam começar o i no zero, com 0 também, não tem problema, só que aqui vocês iam ter que usar i menor que 50, tá? Não poderiam incluir, porque vocês iam contabilizar a partir do 0. Bom, então, com esse for aqui, eu já garanto esses 50 valores aqui, certo? Só que quem vai me dar esses valores são usuários, tá? Então, vai ser o usuário aí, ó. Então, eu preciso pedir para esse usuário digite um número. Eu vou colocar até um número inteiro. Vou fazer a leitura desse número. Vou declarar esse número fora do for, tá? Vou dar uma visibilidade para ele global. Ou seja, mesmo fora do for, eu consigo ver o conteúdo da minha variável n. Se eu declarar ele aqui dentro, o int n aqui, só aqui dentro ele vai ficar visível. Quando acabar o for, a gente não consegue mais ter essa visibilidade, tá? E toda vez que ele passar aí dentro do laço, ele vai querer declarar de novo esse int n, tá? Então, se eu deixar ele aqui, toda vez que ele passar por aqui, ele vai declarar uma variável n aí, vai alocar um novo espaço de memória aí para essa minha variável, tá? Então, não é essa a ideia. Então, n recebe entrada.nextInt, que é um número inteiro que eu estou recebendo. Certo? Bom, aí nós temos o seguinte, se o número for um número positivo, eu vou acumular a soma desse número, tá? Se ele for negativo, eu vou contar quantos números negativos aparecem. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Se esse número é um número positivo, ou seja, se ele é maior do que 0, eu vou somar. Então, soma mais igual n, tá? Então, estou somando esse número. Caso contrário, tá? Eu vou colocar aqui conte mais. Só que aí existe um probleminha. Qual é o problema que existe? Alguém sabe me dizer? Vou deixar nesse formato. O que é que tem de errado? Alguém? Alguém sabe me dizer o que é que acontece? O que é que tem de errado aqui? Ninguém? Todo mundo fez assim? A única coisa que tá diferente do meu é que eu inicializei o N com 0, mas o resto é igual ao meu, eu acho. Você botou aqui em cima o n igual a 0? Sim. Mas isso aí você não precisava nem se preocupar. Eu não tô conseguindo enxergar, não, o erro. Não? 0 é positivo ou negativo? Professora, eu ia até falar com a senhora sobre isso depois. Até onde eu lembro, eu falei disso do 0 foi nos números primos, não foi não?
Não lembro se foi nos números primos. Foi números primos? Eu acho que 0 é um número positivo, eu acho, não sei. Neutro. Não sei. Até onde eu lembro, eu tinha falado dos primos. Neutro, Não sei ou disso. até. Nesse caso aí, a gente poderia considerar ele até positivo, certo? Porque se a gente considerar ele positivo, ele vai influenciar em alguma coisa? Não. Porque na hora que eu Não, nesse somar caso não, aqui. porque é soma, né? Nesse caso não. Exatamente, porque é uma soma, então se eu incluir o zero como positivo, não é problema. Mas se eu deixar desse formato, ele vai entrar no else. E aí ele vai ser contabilizado como número negativo. E isso eu tenho certeza que ele não é. Confere? Então, vocês podem usar aqui, ó, maior igual a zero. Se vocês deixarem só maior que zero, quando rodar isso aqui, deixa eu colocar logo a saída aqui, tá? Nossa, eu coloquei o meu maior igual, agora que eu percebi. Vou colocar aqui a soma. E vou colocar aqui o meu conte, tá? A quantidade. Pronto. O dos primos foi o número 1, Lu, que você falou. Que eu falava assim, é só o número 1 e ele mesmo. Não consegui Que o lembrar 1 mais e ele não. mesmo são o mesmo. Eu não lembro mais também. Então, soma dos pares e quantidade de negativos. Eu vou alterar, gente, aqui o tamanho, porque eu não vou botar 50 números, né? Senão a gente vai perder aqui o foco. Vou deixar 3 números, tá? Vou deixar 3 números e vou rodar. Então, ó, digite um número inteiro. Vamos digitar o número 5. Beleza? Vou digitar o número 0 e vou digitar um número negativo, menos 8. Então, olha lá o que aconteceu. Soma dos números pares, 5. Beleza. Quantidade de negativos, ele vai para 2. Ele considerou o 0 também um número negativo. E aí não está certo. Ok? Então, nesse código aqui, vocês têm que colocar o maior igual a 0. Tá? Então, para que garanta que o 0 não vai entrar aqui no else. Se ele entrar no if, ele não altera o valor. Mas se ele entrar no else, aí a gente tem um probleminha, né? Então, de novo aqui, ó, 5 agora, 0 e menos 8, os mesmos valores. Agora deu certinho. Soma dos pares é 5 e a quantidade de negativos, um número só, foi digitado negativo. Beleza? Entendido? Voltando para ver. Tudo bem, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Então, segunda questão era só isso aí que eu queria. Tá? Andar 50 números, e aí desses meus 50 números, eu tenho que ir avaliando aqui. Então, toda vez que eu precisar fazer a leitura dos vários números, a minha leitura de entrada tem que estar dentro do meu for. Se eu quisesse que você me dissesse quantos números deveriam ser lidos, aí essa solicitação teria que estar aqui fora, tá? E aí aqui ele ia de 1 até n, certo? Então, seria o ideal caso eu tivesse pedido, né, que o usuário dissesse quantos números eram para ser digitados. Mas como não é o caso, como eu já disse que vão ser lidos um grupo de 50 valores, tá? Eu preciso aqui no for fazer a formatação para que ele vá do número 1 até o número 50. Certinho, né? As questões estão simples até agora. Pelo que vocês me disseram, até a terceira questão fluiu tudo tranquilamente. Bom, terceira questão. Para uma turma de 45 alunos, construa um programa que determine a idade média dos alunos de 1,70, com 1,70 não, menos de 1,70,
e a altura média dos alunos com mais de 20 anos. Tá? Então, novamente, eu já sei a quantidade de vezes que eu vou fazer esse laço. Tá? Então, eu sei que eu preciso fazer isso aí 45 vezes. Então, o meu for int começa em 1 e menor ou igual a 45 e mais. Com isso aí, eu já tenho a garantia de que eu vou solicitar idade e altura dos 45, tá? Então, eu não posso pedir aqui fora, porque eu vou ter que fazer essa solicitação 45 vezes, da idade e da altura do aluno, certo? Então, aqui dentro é que eu tenho que fazer a solicitação desses valores. Então, digite a idade. Vou fazer essa leitura. Vou colocar aqui uma variável entidade e uma double média aqui. Então, minha idade, que eu vou fazer a leitura, vai ser entrada.nextInt. Tranquilo? Tá? Então, cada aluno que passar por aqui, eu vou pedir a idade desse aluno. Além disso, eu preciso também pedir a altura. Agora, percebam que a altura está em metros, tá? Então, eu já vou fazer essa solicitação em metros. Tá? Então, já vou fazer a solicitação em metros. Se eu quiser fazer a solicitação em centímetros, não tem problema. Só que lá, quando eu for fazer o meu IF, eu tenho que transformar de 1,70 metros para 170 centímetros, tá? Então, só esse detalhezinho que vocês têm que ver aí. Então, a altura... eu botei média aqui. Não era média agora, não. Era altura. Desculpa, gente. Aqui, altura. Altura igual a entrada, ponto, next double. Então, com isso aqui, eu consigo fazer a leitura da idade e da altura de todos os alunos, tá? Então, toda vez que eu passo para a próxima interação do laço, a idade é sobrescrita, tá? A variável idade vai ter um novo valor e a variável altura também vai ter um novo valor, tá? O valor que eu vou digitar. Bom, então, para cada aluno, eu tenho que analisar... para poder fazer o cálculo dessa média e o cálculo dessa altura média, tá? A idade média e a altura média. Então, primeiro, para fazer o cálculo da idade média, eu preciso acumular as idades e dividir pela quantidade, certo? Então, só que não são de todos os alunos. São apenas dos alunos que têm essa restrição aqui, ó, com menos de 1,70. Então, eu já vou colocar aqui um if e vou dizer assim, olha, se a altura desse aluno for menor a 1,70, 1,7, certo? Se for menor do que 1,7, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar quantos alunos entraram aí dentro do if e vou acumular essa idade, tá? Então, vou criar aqui uma variável soma ID, tá? De soma idade. Percebam que eu estou usando aí o padrão que é meu case, tá? Então, soma tudo em minúsculo. A próxima palavra a gente começa com maiúsculo e depois volta para minúsculo, tá? Soma ID. Eu nem preciso botar assim. Bota mais igual idade. Tá? Ele dá o alerta aqui, porque se eu estou acumulando, ele precisa ter um valor inicial. Tá? Então, 0 aqui. Tá? E aí ele para de dar o alerta para mim. Então, com isso, eu acumulo a soma das idades que tem altura maior que 1,70. Só que para calcular a média, eu preciso também contar
quantas vezes entrou aí dentro desse if, tá? Então, vou colocar aqui um cont d mais, e vou declarar ele aqui também. Ou mais não. Beijei. Começar ele com 0 também, tá? Se eu não inicializar ele aqui com 0, ele começa a reclamar, porque quando ele chegar aqui, que ele procurar a informação anterior para poder incrementar, ele não tem nada. Então, por isso, ele precisa ser inicializado aqui com 0. Beleza. Com isso, eu já peguei aí, somei todas as idades, tá? Dos alunos com altura menor que 1,70. Eu deixei só o menor, tá? Porque eu não falei menor ou igual, tá? Eu botei só com menos de 1,70, tá? Por isso que eu deixei só o menor aqui. Bom, e aí eu preciso também fazer o cálculo aí de uma altura média, certo? Bom, esse cálculo da altura média, Cris, eu posso usar aí um else para poder entrar num outro laço, né? Num outro condicional para poder fazer isso aí? Não, vocês não podem utilizar o else nesse caso. Nesse caso, você tem que utilizar condicionais simples, tá? Por quê? Porque uma questão não tem nada a ver com a outra. Então, quando uma questão é totalmente independente da outra, você não vai usar o mesmo condicional, tá? Então, vou criar aqui um novo condicional. Esse condicional agora é que os alunos tenham mais de 20 anos, tá? Então, se a idade agora for maior do que 20, aí eu vou acumular aí a altura. E vou também contar quantos tem aí na altura, tá? Então, os dois aqui, vou colocar aqui, ó, soma altura. Começar ele com 0. E o conte, que é inteiro, também vou começar aqui com 0. Vírgula. Tá? Então, esse condicional aqui não tem nada a ver com esse condicional. Então, eu não vou usar um else. Eu vou colocar condicionais simples. Certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. Bom, depois que eu conseguir, tá? Aqui, ó, andar todos os meus 45 alunos, é que eu posso fazer o cálculo da média. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, média, idade, é igual à soma das idades dividido pelo contador de idade. Vou colocar aqui o média idade aqui. E eu preciso calcular também média da altura, que vai ser a soma da altura dividido pelo conte da altura. Vou colocar aqui também o média altura. Só que aí cai naquele detalhezinho lá. Se esse quantidade aqui, se aconteceu de nenhum aluno ser menor do que 1,70, se todos na sala lá, nos 45, todos forem maior que 1,70, o que acontece com esse cálculo da média? Vai dar errado, tá? Então, a ideia aqui, ó, eu vou inicializar o média com 0, ok? E vou colocar o if. Então, se o meu conte idade for diferente de 0, eu faço esse cálculo. E o média de altura, a mesma coisa. Se meu conte altura for diferente de 0, aí sim eu posso fazer o cálculo dessa média.
Tá? Então, nada me garante que vão existir pessoas menor que 1,70, ou nada me garante que vão ter pessoas maior de 20 anos, tá? Então, eu tenho que me resguardar, certo? Aí sim a gente pode fazer a impressão, tá? Vou copiar esse daqui dentro. Então, esse daqui, ele quer a idade média. Então, ó, média de idade. E o outro, prontinho. Agora sim. Agora vai dar certinho. Beleza? Vou colocar aqui só 4, tá? Para a gente poder fazer esses testes. Idade. Vou colocar idade 20. Altura 1,72. Ops, a vírgula, né? Desculpa, gente. A bendita vírgula. 1,72. Idade 25. Altura 1,65. Idade 19. Altura 1,50. Idade 26. Altura 1,80. Então, vamos lá. Idade média dos alunos com menos de 1,70. Então, quem tem menos de 1,70 aqui, ó? 25 anos, tem menos de 1,70. 19 também tem menos de 1,70. Então, 25 mais 19, 30 e 44, né? Na realidade. 44 dividido por 2, que só tiveram duas idades, 22. Certinho. Altura média dos alunos com mais de 20 anos. Então, com mais de 20 anos, eu tenho aqui, ó. O primeiro não conta, tá? Porque ele tá com 20 exatamente. Então, 1,65 mais 1,80, tá? Então, só para desencargo de consciência, 1,65 mais 1,80 dividido por 2, 1,72 m, tá? Certinho, tá? Como eu botei em centímetros, por isso está dando esse valor dessa forma, tá? Mas aí a gente percebe que está aqui certinho. Beleza? Se eu tivesse digitado todos os alunos acima de 20 e não tivesse colocado aqui o meu IF, ou tivesse colocado todos abaixo de 20 e não tivesse colocado aqui o IF, tá? Do Conte Altura, ele ia dar um erro de divisão por zero. Certo? Então, vocês têm que ter atenção em relação a isso. Beleza? Deixa eu ir aí. Pronto, belezinha aí. Show. Diga, gente. Se passou em uma coisinha, que coisinha? O que foi que aconteceu com o seu? Que você já está rindo aí? Os contadores. Você usou mesmo ou você não fez o IF? É. Um só não dá. Tem que ser diferentes. Cada um conta uma coisa diferente. Então não pode esquecer. Contadores diferentes. Certo? Beleza, vamos aí para a nossa quarta questão, onde aí vocês já começaram a ter um pouquinho mais de dificuldade.
Certo? Bom, e aí a quarta questão é para calcular a soma de todos os números primos existentes entre 1 e 100. Tá? Então, para começo de conversa, não vou colocar um já. Vou englobar um, só para a gente ver como é que faz. Primeiro, vamos começar verificando como é que a gente verifica se um número é primo, tá? Então, vamos dizer que eu tenho um número aí, ó, 20n, tá? E aí, eu peço para o usuário digite um número. Faço a leitura desse número. N igual a entrada, nem botei, entrada ponto next, tá? Lembrando, gente, a questão não pede, tá? Para o usuário colocar qual é o valor, não, tá? É um intervalo já certinho. É só para dar o exemplo para vocês, certo? Então, só para a gente começar aqui dando um exemplinho. Então, tenho aí o número N, o usuário digitou esse número. Como é que eu avalio se esse número ele é um número ímpar? Quando é que é um número ímpar? Né? Quando ele é divisível por 1 e por ele mesmo, certo? Exceto o número 1, né? Que 1 e ele mesmo é a mesma coisa, tá? Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse número e verificar se ele é divisível do número 1 até ele mesmo. Quantas vezes isso acontece? Então, vou abrir aqui o Jamboard para mostrar para vocês. Eu acho que eu já tinha mostrado uma questão de primo para vocês. Tinha mostrado uma questão de primo para vocês? Certinho. Então, vamos lá. Então, por exemplo, o número 2. Tá? O número 2 eu tenho que testar se ele é divisível por 1 e por 2. Tá? Então, 2 dividido por 1 é igual a 2 e resta o 0. Então, é divisível por 1. Né? Na realidade, todo número é divisível por 1, né? 2 divisível por 2 também, tá? Então, ó, divisível por esse e por esse. Então, pelos dois, tanto por um quanto por ele mesmo. Então, esse daqui é um número primo. Número 3, eu tenho que verificar o número 1, 2 e 3, tá? Então, eu vou 3 dividido por 1, dá 3, sobra 0. Beleza, ó. Então, daqui já tá ok. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Então, ó, por 2 aqui, ó, não é divisível. E por 3, ele vai ser divisível por 3 também. Beleza, por 3. Então, ó, ele é divisível só por 1 e por ele mesmo. Então, o número 3 também é primo. Número 4. Eu tenho que verificar 1, 2, 3 e 4. Tá? Então, por 1 a gente já sabe que é. Por 4 a gente já sabe que é. A gente tem que verificar esses dois também. Então, 4 dividido por 2, 2 e sobra 0. Então, também é divisível por 2. E 4 dividido por 3 dá 1 e sobra 1. Então, ele não é divisível aqui. Só que percebam que ele não é divisível só por 1 e por ele mesmo. Ele também foi divisível por 2. Então, o número 4, ele não é primo. Então, basicamente, vai ser essa a regra que a gente vai seguir. Então, percebam o que foi que eu fiz. Qual é o algoritmo que a gente precisa usar? A gente precisa andar do número 1 até o próprio número, tá? Então, eu preciso andar de 1 até N, verificando, né? Quantas vezes ele vai ser divisível. Aqui, ó, ele foi divisível 3 vezes, então não pode. O daqui foi 2 vezes, então tá beleza. O daqui também foi 2 vezes, então tá beleza. E o número 1, que o 1 e ele mesmo é a mesma coisa, então é divisível uma vez só. Tá? Então, quando é que o número vai ser primo?
Quando ele for divisível, tá? Por uma quantidade menor igual a 2. Então, ele só pode, no máximo, chegar a 2 números divisíveis, andando de 1 até ele mesmo. Certo? Então, Cris, como é que a gente vai jogar isso lá no Eclipse? Tá? Simples. Bem simples. Acreditam em mim, que é bem simples. Espero que estejam todos acreditando em mim. Eu vou ter que andar aqui, ó. For. Int, começando do número 1 até ele mesmo, né? Então, vocês perceberam que eu tive que andar do número 1 até o próprio número. Então, i menor ou igual a n, tá? E vou aqui, ó, incrementar de 1 em 1. Ops. De 1 em 1. Certinho, tá? Então, é justamente aquela sequência que eu coloquei para vocês. Só que para cada um deles, o que é que eu tenho que verificar? Eu tenho que verificar se é divisível. Então, se o número n, se o resto da divisão desse número n pelo número i é igual a 0. Ops, Cris, buguei. N, resto da divisão de n por 1, exatamente, ó, Cal. Quem é o número n aqui? Não é 2? Olha cá, ó. N divisível por 1, depois N divisível por 2. Então, N está sendo dividido por I, tá? Então, ó, quem está andando aqui? O meu valor de I, tá? Então, aqui é o meu N e aqui é o meu I, certo? Então, vamos lá. Então, se for divisível, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar, tá? Então, vou contar. Vou colocar aí um conte mais. Vou pegar aqui um conte e vou começar o conte com 0. Certo? E aí ele vai fazer isso mesmo que eu fiz lá no Jamboard, ele vai fazer com esse for. Tá? Ele vai andar de 1 até ele mesmo e a cada número ele vai verificar se é divisível. Se ele for divisível, ele vai lá e incrementa o meu contador. Só que não acaba por aí. Por que não acaba por aí? Porque para ele ser divisível, o meu contador ele não pode passar de 2. Tá? Então, se esse meu conte, tá, for menor ou igual a 2, aí sim ele é um número primo. Vou botar aqui, é um primo. Certo? Então, só vai dizer se é um primo se isso acontecer. Vou rodar aqui para vocês, tá? Com esses números que eu testei lá com vocês. Número 1. Olha lá, 1 é primo. Número 2. 2 também é um número primo, tá certo? Número 3. 3 também é primo. Número 4. Agora, para tirar a provinha dos 9. Olha lá, ó. Dei o Enter. Não falou nada, porque eu não botei um else aqui, tá? Se eu colocasse um else aqui, ele ia dizer que não é primo. Vou botar assim. Vou rodar de novo aqui com 4. Tá? Só para desencargo aí. Olha lá, ó. Não é primo, tá? Por quê? Porque o contador do 4, ele foi para o número 3, ele não ficou menor ou igual a 2, tá? Então, ele não é um número primo, certo? Bom, então, basicamente, para eu saber se um número é primo, é isso aqui que precisa acontecer. Só que esse daqui, eu não quero que o usuário digite o valor. Eu quero que ele avalie entre o número 1 e 100, tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Reaproveitando, tá? Os meus números aqui, tá? Eu vou colocar um novo for, só que esse for vai estar com essa estrutura do primo dentro dele. Então, for
Vou colocar aqui n começando de 1, n menor ou igual a 100, que é o intervalo que eu quero usar, né? Do número 1 até o número 100. E vou botar aqui o n mais. Certo? Então, ó, isso tudo aqui é para avaliar justamente esse número aí. Só que aqui tem um detalhe. Tá? Quando ele fizer com o primeiro número que ele imprimir, se é primo ou não, ele vai voltar e vai procurar o próximo número. Só que o que acontece? O meu contador já está ou no número 2 ou mais do que o número 2. Tá? Ele já foi inicializado. Então, qual é a ideia? Toda vez que eu vou avaliar um novo número, o meu contador tem que ser zerado. Então, aqui dentro, ó, eu vou dizer que o conte é igual a 0. Tá? Então, toda vez que ele passar por aqui para um novo número ser avaliado, ele vai zerar o meu contador. Se eu não fizer isso, ele vai começar a dar que mais nenhum número aí vai ser primo, porque o contador sempre vai ter alguma coisa nele. Tá? Então, nenhum outro vai ser primo. Quem foi, foi. Quem não foi, já era. Não vai ser mais, tá? Como eu coloquei esse conte igual a 0 aqui dentro, eu vou tirar daqui, tá? Que tá redundante. Vou dar só uma quebra aqui. Gente, tem atalho para tudo, viu? É que eu sou ruim de atalho mesmo, viu? Só para deixar claro para vocês. Se eu rodar esse programa aqui, ó, ele vai fazer com todos os números de 1 até 100. Lá fui eu. Deixei aqui o digite o número. Eita, Cristiane. Deixa eu terminar aqui. Pronto. E aí, vou rodar de novo. Olha lá. Tá vendo? É primo, aí vem não, não. E aí vai indo, tá? Para ficar mais completo ainda, eu ainda poderia colocar aqui, ó. N é um número primo ou N não é um número primo. Tá? Então, olha lá. Ó. Então, ó, começou no número 1. Ai, ficou sem espaço, ficou horrível. Pronto, aqui, pronto, aí, ó. Tá vendo? Ele avaliou todos, ó. 1 primo, 2, 3, 5, 7. Pula pro 11, que é primo, 13 é primo, 17 é primo e por aí vai. Tá? Então, basicamente. Só que o que é que acontece? Ele não quer que você me diga se ele é primo ou se ele não é primo. O que ele quer é que você acumule a soma dos que são primos. Então, não é esse comando aqui que está me dizendo que ele é um número primo? Então, ao invés de eu dizer que ele é um número primo, eu vou colocar uma soma aqui. Soma mais igual N. Certo? Não declarei soma ainda, eu vou colocar aqui, ó. Soma igual a 0. Tá? E vou tirar aqui, ó. Vou tirar esse else porque, na realidade, eu não preciso me preocupar com quem não é primo. Eu só preciso me preocupar com quem é primo. Certo? Então, menor ou igual a 2. Por que eu tenho que deixar menor ou igual a 2? Por causa do número 1, tá? Que o contador dele só vai até 1. O contador dele só vai até 1, porque 1 e ele mesmo são os mesmos, tá? Então, o contador vai só até 1. Então, por isso que tem que ser menor ou igual. Se não existisse esse caso do 1, ficaria só conte igual a 2. Então, se o contador for igual a 2, ele é um número primo. Certo? Bom, depois que eu fizer isso aqui, eu preciso mostrar essa soma. Então, ó, sysout aqui, ó, soma dos primos vai ser, no caso aí, minha variável soma. Professora. Tá? Pode falar. Mas aí no caso do deixando igual a 2, o 1 vai entrar na soma, sendo que 1 não é primo, 1 é o número neutro. Então, deixando igual, menor ou igual a 2, vai entrar 1 na soma. Entendi. Então, na realidade, a discussão é se 1 é um número primo ou não, é isso? Isso, 1 não é primo.
Pronto, então Aí se tem for que considerar ser que o número igual. 1 não é primo, aí sim, igual a 2. Isso, igual a Assim, 2. igual a 2. Aí ele não vai incluir o número 1. Eu nunca pesquisei isso aí. Eu vou por você. Se eu estiver errada é com você, viu, Lu? Então, justamente a questão de que os números primos eles só têm 2 divisores e um só tem um divisor. Aí É ele não é isso. considerado primo. Então, por isso que eu vou Segundo por você. o eu pesquisei antes de falar também, porque eu estava em dúvida, mas é isso mesmo. Pronto, olha lá. Então, ó, o conte igual a 2, porque aí exclui também o número 1. Pronto. Caso resolvido. Então, lá vai dar 1060, né? Em vez de 1061. Isso mesmo, 1060. Conseguiram compreender, galerinha? Então, ó, não é uma questão grande. Basta vocês entenderem primeiro o primo, para depois vocês fazerem essa soma. Tá? Deixa eu voltar aí para ver os comentários. E aí, a galera que estava com dificuldade nessa questão, entendeu, gente? Vamos lá, gente. Vamos para a última questão, tá? Então, assim, foi uma lista assim bem simples para vocês realmente irem se adaptando, né, a essa nova nomenclatura, né? Que vocês não estavam acostumados com esse formato aqui, né? Usando ponto e vírgula, tudo isso aí, tá? Mas a lógica é a mesma, tá? Inicializa o controle, tem uma condição e incrementa, certo? Lembrando que o incremento de vocês antigamente não aparecia quando era incrementado só um, tá? Mas no Java, mesmo que sejam só, não, mesmo que sejam só não, ele também reconhece aqui, ó. Show de bola. E agora a nossa quinta questão, que é essa coisinha linda aqui. Demora um pouquinho, mas ele vai. Pronto, aqui. Então, olha só. Essa aqui é a série que eu coloquei para vocês, tá? A gente já tinha trabalhado com série usando o para, tá? Então, a lógica é a mesma, certo? Então, eu botei aí. Mas eu vou continuar na mesma pegada, que eu não vou cobrar para vocês na prova que vocês apliquem, tá? Em séries, certo? Porque é algo muito esporádico, assim, para acontecer realmente, para que vocês precisem utilizar. E geralmente, quando vocês forem utilizar para uma série, geralmente vocês já têm a fórmula que vocês vão aplicar à série, tá? Esse caso aqui é mais para que vocês possam entender, tá? Conseguir de uma série trazer o padrão e criar o algoritmo. Certo? Bom, então, aquele mesmo esquema que eu já tinha explicado para vocês. Então, quando vocês pegarem uma série assim, a primeira coisa que vocês vão fazer é verificar os padrões que estão se repetindo, tá? Então, o que é que está acontecendo aqui? Tá? Então, vocês têm aqui... Deixa eu ver aqui onde é que está meu mocinho aqui. Então, vocês têm aqui, ó, meu primeiro termo aqui. Ops, espera aí que está pretinho aqui. Aí ninguém vai ver nada. Pronto. Isso aqui, tá? Isso aqui é o meu primeiro termo. Meu segundo termo. Meu terceiro termo. E assim sucessivamente. Certo? Até aí, nada é novidade. O que acontece nesse meu primeiro termo? Esse 2 aqui, ele está elevado a 1, tá? Então, 2 elevado a 1, né? Todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, tá? Então, isso aqui é o mesmo que está 2 elevado a 1 sobre 50, tá? Mais 2 elevado a 2 sobre 48, mais 2 elevado a 3 sobre 46, e assim vai indo. Então, qual é o primeiro padrão que a gente está verificando aqui? O expoente, ele é igual ao número do termo, tá?
Geralmente, quando a gente vai utilizar o número do termo, a gente vai utilizar o valor da variável de controle, do para. Tá? Então, no nosso caso aqui do for, a gente usa o i. Tá? Então, é o mesmo que eu dizer aqui, que é 2 elevado a i. Tá? Então, essa minha forma... Peraí, deixa eu apagar aqui e botar aqui do outro lado. Então, 2 elevado a i. É a primeira parte do meu padrão. Tá? Então, percebam aqui, ó. 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3 e vai indo até 2 elevado a 25. Esse 25 já quer me dizer que o último termo aqui, o termo final, vai ser o termo 25. Então, vejam que a questão eu pedi para você calcular o valor de S, tá? Esse valor de S aqui. S é esse somatório até o termo 25. Então, do termo 1 até o termo 25, certo? Então, eu já sei que o meu for vai andar do 1 até o 25, certo? Bom, o que mais que está acontecendo aqui? Tá? Então, embaixo eu estou vendo que ele está decrementando, tá? De 2 em 2, tá? Esses números aí estão diminuindo de 2 em 2. O que é que eu posso aqui inferir, tendo conhecimento do meu i e tendo conhecimento aqui desse meu último termo aqui? Vou chamar ele de t, tá? Vou dar uma variável aqui para ele, t, que é 25. O que é que eu posso fazer com esse 25 aqui no meu primeiro termo? Eu posso dizer aqui, por exemplo, que eu posso ter aqui 2 elevado a 1 sobre 2 vezes 25. Concordam? 2 vezes 25 é 50, certo? Se eu fizer uma decomposição aqui, tá? Dá certo. Quando vocês estão tentando descobrir um padrão, muitas vezes vocês terminam fazendo algo meio empírico mesmo, certo? Vocês não têm como. Claro que vocês têm uma informação ou outra que vai norteando, tá? Mas tem coisas que não são, né, aquela coisa assim exata que de uma hora para outra, né, você vai lá e faz. Então, ó, tendo como base esse daqui, eu vou ver se esse mesmo padrão que eu coloquei aqui consegue se repetir no meu segundo termo. Então, aqui o que é que eu tenho? 2 elevado a 2. Se eu fosse colocar aqui 48, ele teria que ser 2 vezes 24. Eu estaria decrementando, né? O t vai de 25 para 24. 2 elevado a 3, 2 vezes 23, para dar 46. Então, o padrão meio que se repete, tá? Esse 2 vezes aqui, ó, ele também vem se repetindo 2 vezes. Tá? Só que aí tem esse bendito valor aqui, ó, desse 25 aqui, tá? Esse 25 aqui. Então, o que é que eu posso fazer aqui com esse 25? Tá? Então, eu tenho aqui, ó, deixa eu ver o que dá para fazer com esse 25. Se eu substituísse aqui esse meu 25 por t, que é o número que eu tenho, meu t, esse daqui ficaria 2 vezes t, esse ficaria 2 vezes t menos 1, o daqui menos 2, e por aí vai, né? Não. Mas se eu usasse o meu t... Peraí. Fiquei sem espaço aqui, gente, já. Fiquei sem espaço. Deixa eu apagar esse negócio aqui, que ficou muito grande. Deixa eu botar cá em cima. Não sei se esse meu padrão tá meio doido, tá muito certo, não. Vou tentar aqui. Eu não fiz essa ainda não, viu, gente? Tô fazendo aqui
A Vera com vocês, tá? Então, aqui seria o meu T. No meu primeiro. Só que esse meu T teria que variar também, tá? Então, ele teria que começar de 25 e ir decrementando à medida que ele fosse andando. Então, ele teria que ser T menos alguma coisa. Ele poderia ser T menos I mais 1. Por que eu coloquei T menos I mais 1? Tá? Porque percebam que para eu conseguir que o meu T ele vá decrementando aqui, ó, eu preciso tirar alguma coisa dele, tá? Só que se eu for tirando só menos 1, o meu primeiro aqui já começaria com 24. E aí eu não posso começar o meu primeiro logo com 24, tá? Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso subtrair o valor de I e somar mais 1. Se eu fizer desse formato aqui, o que é que acontece com meus termos? Vamos ver se a gente consegue fazer essa aplicação, tá? Vou colocar aqui um tracinho para a gente separar aqui, tá? Então, vou subir para cá. Então, eu teria no primeiro aí 2 elevado a 1 sobre 2 vezes... Quem seria T? 25 menos I, que é 1, mais 1. Esse com corta, ia dar 2 vezes 25, certo? O meu segundo termo seria 2 elevado a 2, 2 vezes T, que é 25, menos I, que no caso aqui é 2, mais 1. Então, menos 2 com mais 1, menos 1. 25 menos 1, 24, tá? Ia dar 24. E aí eu ia conseguir fazer com que ele fosse seguindo aqui esse padrão, tá? Então, uma das possíveis fórmulas, tá? Não estou dizendo que só exista essa, pode ser que exista alguma outra, tá? Para a gente poder resolver isso aí, é usar o termo nesse formato, tá? Deixa eu copiar aqui num papel, para eu não ter que ficar indo e voltando, tá? 2 elevado a I sobre 2 vezes T menos I com mais 1. Depois eu vou aí no chat para ver se vocês conseguiram algum outro padrão, tá? Porque pode ser que aconteça de vocês acharem um outro padrão diferente do meu, ok? Então, só para colocar aqui num formato assim matemático, tá? Esse S seria o mesmo que somatório de começando em 1 até T igual a 25. Onde a fórmula seria 2 elevado a I sobre 2 vezes T menos I mais 1. Tá? Então, basicamente, essa seria a minha fórmula matemática para poder resolver esse meu padrão. Cris, como é que a gente joga isso lá no Eclipse? Tá? Então, vamos lá. A gente quer o cálculo de S, né? Então, para int I, eu coloquei lá que ele começa em 1, e I vai ser até menor ou igual a 25. I mais. Ou eu poderia colocar logo aqui, ó, já que eu vou ter que usar a variável T, int T igual a 25. E posso botar aqui, ó, menor ou igual a T. Tá? Também daria. E aí, o que é que eu tenho aqui? Eu preciso do meu S. S vai ser um double. Por que ele vai ser um double?
porque o S é uma soma de frações, tá? Então, um double. E eu vou ter aqui cada termo, tá? Por quê? Porque eu estou acumulando o termo. Então, eu tenho um termo 1, mais um segundo termo, mais um terceiro termo, e por aí vai. Então, vou começar aí com a variável para termo. Então, o termo vai seguir aquela fórmula que eu coloquei, tá? Então, 2, mef, ponto, EOW, 2, I, certo? 2, I, dividido, tá? Por 2 vezes T menos I mais 1, tá? Então, foi essa a fórmula que a gente tinha colocado, tá? Vou colocar assim, porque aí a gente garante, né, que vai seguir a ordem aí de precedência. Com isso aí, eu consigo calcular o termo, tá? Então, o S vai ser S minúsculo. S mais igual o termo. Certo? S mais igual ao termo. O que é que acontece? Meu T, eu não preciso mudar o valor de T. Ele vai ser 25 do início até o fim. Então, eu não preciso fazer nenhuma alteração. O meu I, ele já vai ser alterado aqui, ó, pelo for, tá? Então, também não preciso mais fazer alteração nenhuma aí no meu I. Então, no final, eu só preciso dizer que S é igual ao que vem aí, depois desse somatório todo aí. Ah, o termo aqui, ó, não nem vai precisar usar. Deixa eu ver aqui porque é que ele está dando problema. S tem que ser inicializado, é isso mesmo. Igual a zero. Isso, porque quando ele chama aqui a primeira vez, né, ele tem que estar como zero, porque é uma soma, então zero é neutro. Tá? E aí ele vai fazer a somatória dos 25 termos dessa soma e vai dar aí o valor de S. Tá? Então, quando vocês estão trabalhando com série, a grande dificuldade vai ser você encontrar o padrão, tá? O padrão no termo. Então, tem alguns que são bem simples, tem uns que dão mais trabalho para que você consiga encontrar. Certo? Vou rodar. Vou rodar, mas assim, eu não sei exatamente qual é a resposta, então não dá nem para a gente fazer um teste. Dá para a gente fazer um teste aqui, ó, se o T fosse... Se eu andasse só até o número 3, por exemplo. Ah, não, mesmo assim vai me dar muito trabalho, gente, fazer essa conta. Eu não vou fazer essa conta, não. Vou fazer essa conta, não, gente. Me perdoe. Olha lá, ó. Luzia. Deixa eu ver, Lu, o que é que você fez? 50 menos... Carlos Eduardo fez 50 menos... E menos 2 vezes 2. Beleza. Também vai conseguindo, né? 25, 24... 50, 25, 24. 50, 48, 46, né? Beleza. Tranquilo também. O de Lu, N vezes 2. Quem é N, Lu, no seu? O seu T. O meu T. Isso. Inclusive, professora, essa questão é do período passado e tá feito assim, dessa forma, e o resultado tá diferente dessa que deu agora. Ah, meu pai. 2 vezes N, no caso aqui, vai ser N... Vai ser tipo 25, aí vai diminuindo. Isso, Então, aí vai para 24, 23, 22, beleza. Agora, esse daqui, Lu, tem que botar o parênteses, viu? No N vezes 2. Porque a precedência da divisão e da multiplicação é quem aparece primeiro, senão ele divide primeiro e depois multiplica. Talvez seja isso que esteja dando diferença. vamos colocar aqui para ver. Bota aí os parênteses nesse N vezes 2, por favor.
Deu outro valor diferente do que estava no meio, diferente do que está no seu agora. Diferente desse daqui? Também. Uau! Essa questão do período passado. E do período passado tá feito assim, desse jeito como eu fiz. Entendi. Vou dar uma olhadinha. Vou dar uma olhadinha, porque assim, a gente tem que ver se aparentemente tanto o meu quanto tanto esse que eu fiz dessa vez, quanto o do período passado, os termos estão seguindo corretamente, certo? Uhum. Pode ser que esteja dando alguma diferença em alguma das divisões. E aí vai acumulando a cada soma. Pode ser algo nesse sentido. Aí eu vou dar uma olhadinha, tá? Vou até copiar aqui esse seu. Pronto. Eu vou dar uma analisada, tá? Para ver como é que ficou. Deixa eu copiar aqui o de Carlos também. Carlos, o seu deu quanto? Para desempatar. Dá para você rodar aí? Eu lembro que até a senhora tinha mostrado algumas opções de precisão dessa questão, Isso. de arredondamento, para ter uma precisão Isso, que melhor. eu chamei a Flor, não foi? Isso. Pronto, beleza. Eu vou dar uma olhadinha e aí, justamente aí eu já falo dessas precisões, tá? Porque nosso tempo também já está estourado, aí eu vou comparar as 3 soluções, tá? E vou trazer para vocês. Essa que eu trouxe, a que Lu trouxe e a que Eduardo trouxe, certo? E aí a gente avalia o que foi que aconteceu. Provavelmente é a questão da precisão, né? Nessas divisões, a precisão foi se perdendo um pouco da precisão. Certo, meu povo? Nossa hora já está estourada. O que é que eu vou fazer? Eu vou postar mais um vídeo para vocês com o while. Acho que é melhor fazer separado. O while e depois eu faço do while com vocês. E aí, e passo o exercício. Certo? Então, vamos fazer separadinho. O tempo, acho que dá, tranquilo. Tá bom, gente? Gente, dá presença, por favor, no chat. Beleza? E obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida, estou aí. E terminando aqui, eu já vou lá liberar um vídeo, tá? Eu ainda estava na dúvida como é que eu ia fazer, mas eu vou liberar só de um dos termos, tá? De uma das estruturas. Deixa eu parar aqui minha apresentação. Pronto. Então, boa noite, gente. Até mais. E aí, vou soltar a listinha de mais uma estrutura de repetição para vocês, tá? Como vocês só têm praticamente um dia, então provavelmente deve juntar com a outra e aí a gente corrige tudo junto depois. Certo? Eu acho. Vou ver, vou pensar numa estratégia, a melhor estratégia para a gente poder ir fazendo devagarzinho. Bye, bye.